uma vez que a gente vive num governo que tem sido marcado por um problema muito grave, um câncer que assola a nossa sociedade e a política de uma maneira geral, que é a corrupção. E a gente entende que a corrupção ela tem sido embalada, ela tem sido aquecida, ela tem sido levada aos quatro cantos desse país por uma questão que é inerente a esse momento, que é o financiamento de campanha. Então, quem financia campanha depois quer esse dinheiro de volta corrigido, com correção monetária, com tudo mais. Eu queria saber qual é a posição do seu partido e do senhor como candidato neste tópico. Também agradeço aqui a participação do Douglas Ferreira, que toca num ponto essencial, né, Douglas? Sim. A gente não pode ter, de fato, uma democracia com uma intervenção tão descarada do poder econômico que incide sobre a disputa, tornando muito desigual essa disputa. E ninguém financia campanhas gratuitamente ou pela consciência política, né, dessas empresas. A gente duvida muito disso, porque se isso fosse verdade, essas empresas não financiariam candidatos tão diferentes como elas fazem. Na verdade, elas estão colocando seus ovos em várias cestas, vamos dizer assim, né, para depois, independente daquele que ganhe, ter o sistema político sob seu controle. O que gera um absurdo, né? Vamos dar um exemplo caseiro aqui para a gente exemplificar isso para o nosso ouvinte. A campanha da presidente Dilma, por exemplo, declarou algo próximo de 300 milhões de reais para poder fazer sua campanha. 298 parece que é o dado ali. A campanha do PCB está na outra ponta, que declarou um orçamento menor de 100 mil reais para fazer a sua campanha. Então estamos em pontos opostos. Às vezes o jornalista pergunta, como é que você consegue fazer uma campanha com essa arrecadação ou com esse orçamento imaginado? A gente responde que como deveria ser feita todas as campanhas, né? Quer dizer, por que será que essas campanhas têm orçamentos tão milionários que crescem a cada campanha cada vez mais? Não é para aquilo que se dispõe uma campanha eleitoral, que é o debate político propriamente dito. Para fazer o debate político, você precisa de espaços como esses, está aberto aos ouvintes, está aberto à sociedade para responder questões, debates públicos, né? A capacidade de levar seu programa até aqueles que vão decidir o futuro do país. E para isso você precisa de espaço, você precisa se deslocar, e esse recurso poderia ser garantido sem o financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha, ele é a raiz de um dos elementos que está nessa característica do sistema político brasileiro, que é a corrupção. Mas aonde há corrupção, há corruptores, né? E os corruptores quem são? Quem são essas pessoas que se dispõem a gastar, para nós, essas verdadeiras fortunas, né? Ao que parece, esses valores são, dentro do universo empresarial aí, café pequeno. São coisas que eles podem dispor nesse momento. E veja, né, Douglas, nós estamos falando daquilo que legalmente aparece. Exatamente. Não é? Que você tem toda essa indústria, aquilo que foi declarado. Você tem toda aquela indústria que já passou a ser fato consumado, que são dos chamados caixas 2, né, das campanhas, e que estão presentes em toda essa política brasileira. Ao nosso ver, a raiz mais profunda disso é a captura da esfera política pelos interesses privados. O que está na raiz da corrupção, durante o processo eleitoral e depois dela, é essa conivência perniciosa entre o interesse público e o privado. De maneira que o interesse público passa a ser um canal para que o interesse privado possa se expressar. Então, na medida em que um governo, por exemplo, define transferir 43% do seu orçamento, como falávamos, para pagamento dos juros da dívida, com isso mantém uma política de juros como mantém, ele está claramente favorecendo um setor que é o setor dos grandes bancos, das instituições financeiras. Na medida que um governo realiza com toda a boa vontade que foi feita as enormes obras supostamente para garantir um evento esportivo como a Copa do Mundo, a gente vai ver que isso beneficia não mais que 4 grandes empresas de construção nesse país. Na medida que a gente vai para a estrutura de aeroportos, infraestrutura, quando a gente vai pensar, por exemplo, na verba que do orçamento se destina ao agronegócio, que praticamente triplicou, sendo que o setor não cresceu mais que 7% na sua produtividade, né? O que significa isso?
é só pegar a lista dos financiadores de campanha que você vai ver essas 4 grandes empreiteiras, os principais bancos, o agronegócio, os interesses que queriam capturar os aeroportos, os portos, as estradas, presentes como financiadores principais de todas as candidaturas de um bloco conservador nesse país. A única solução, ao nosso ver, é mudar radicalmente a maneira de fazer política nesse país. E essa mudança profunda foi considerada já em 2002 como uma pré-condição, né, antes desse ciclo de governos, 2 governos de Lula, um governo de Dilma, se dizia que era fundamental quebrar na espinha dorsal essa forma que era a reforma política. Tinha que ser feito. A nossa pergunta a todos os ouvintes é por que não foi feita? O que em 12 anos retardou isso? E a nossa resposta, ao que parece, é que essas forças políticas se acomodaram dentro desse esquema, encontraram um ponto de equilíbrio e se beneficiaram dele. Passou a ser útil a sua permanência no governo, essa conivência com financiamento privado de campanha, essa conivência com as bancadas que dão sustentação e que querem manter essa forma de fazer política.